40 anos. O que acontece em 40 anos? Gerações nascem, histórias são escritas, um legado é construído. E este documentário, ele vem nos mostrar que, com uma simples faísca, nasce e transforma milhares de vidas e nos mostra que a promessa de um Deus de gerações, ela nunca falha. Eu sou o Gabriel e vim te contar um pouco dessa história. Para a gente entender como tudo começou, é preciso voltar no tempo. A vida do jovem de 1985 era bem diferente da de hoje. Os medos e os sonhos eram outros. São 40 anos, ou mais de que 40 anos, que se passaram quando surgiu esta ideia. Para se falar de tudo isso, como surgiu, por que surgiu, aonde surgiu, nós temos que começar a ver em 1979, quando o pastor Melquisedeque chegou aqui no município de Barcarena. Não dizendo assim que antes não tinha mocidade. Desde o início da igreja, Assembleia de Deus de Barcarena, sempre teve mocidade, círculo de oração e conjunto coral. E nessa época, o pastor Melquisedeque chegou, mesmo tendo mocidade, não era uma ADEB, porque não podia ter um departamento. Ele me chamou para coordenar a mocidade, logo que ele chegou. Só eu aceitei o desafio. Aceitei o desafio, mas sem amparo, como eu já falei, né? Mas eu tinha aquela chama dentro de mim de considerar que era uma mocidade com seus direitos, né? Com apoio todo direitinho. E eu até falava na tribuna, mesmo falando assim, mas eu tinha consciência que não podia. Resultado, cheguei ao conhecimento, né? Chegamos ao conhecimento o porquê não podia ter os departamentos. Com isso, nós se esforçamos muito, houve um sobe e desce, situações até constrangedoras, né? Gente com tudo na mão e não poder fazer no seu próprio lugar. Ele muito trabalhador, eu trabalhava muito com ele, eu tinha vontade, não tinha hora, e queria fazer alguma coisa na UMADEB, que era a mocidade. Nem falar, a gente podia falar bem UMADEB, que o pessoal que conheceu corrigiu a gente. Ele chegou um dia e disse: Ribamar, tudo que ele queria, se ele queria fazer um congresso, queria trazer cantor, pregador para cá, era a primeira pessoa que ele ia, era comigo. Vamos lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, não sei por onde, tem um cantor, tem um pregador que vem tal dia para Belém, e vamos trazer ele aqui em Barcarena? Barcarena não tinha nem dízimo, quanto mais cachê para pregador, para cantor. Tu topa? Eu digo, eu topo, pode trazer, pode fechar. Ele ia para lá, falava com a assessoria, e de início fechava para a gente vender os discos deles antecipado, que entrava como um AV no cachê. Top, eu digo top. E vinha, mandava vir uns discos antes, eu vendia para crédulo, para incrédulo, crente, gente que nunca nem escutou, mas comprava para colaborar, aquela coisa toda. Aí, resultado, ele disse: tem outra coisa, vamos fazer um ministério. Isso é que é preciso saber. Não faça ministério hoje porque não tem mais necessidade. Vamos fazer um ministério. Se eu não me engano, eu sou o secretário desse ministério, desse bendito ministério. Eu, com o secretário, saudoso pastor Sérgio Vasconcelos, Rubens Silva, aquela turma mais perto dele, que tem que formar, né, aquela diretoria. Então, nós formamos tudo direitinho, estatuto e tal. Ele foi na convenção. Chegou na convenção, ele encontrou dificuldade, porque
todo mundo achava que ele queria dividir, queria separar, né? Ele disse que não, apenas ele queria, porque ele queria melhorar, e ele só dava o recurso, só distribuía o recurso dele, o recurso social e econômico, etc. Se fosse individual, tivesse o presidente local, né, com o estatuto, com todos os documentos necessários. Então ele estava fazendo só para aquilo. Ele era convencional, ele era secretário da convenção. Então ele, como convencional, jamais iria fazer isso. Eu sei que ele convenceu a convenção. E a convenção apoiou. Aí ele fez o ministério, veio de lá, já estamos prontos. Aí ele foi na Albras, né? Conseguimos terreno lá para fazer a igreja de lá, que na época era a congregação, e conseguimos recurso para cá. E eu disse, agora chegou a minha vez, pastor. Ele disse o quê? Agora eu posso fazer a UMADEB, porque nós somos independentes de Belém. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a partir daquele ministério que nós criamos, nós ficamos independentes do Templo Central. Nós tínhamos o nosso pastor presidente, que era o pastor Melquisedeque. E tu tem a ideia, eu digo, a ideia é essa sigla desde há muito tempo, você sabe disso. UMADEB, União da Mocidade, Assembleia de Deus em Barcarena. Ele disse, pode fazer, ele deu apoio. Tu tem quem vai te ajudar, nessa época que ele me chamou para ser presidente, por isso que eu fui o primeiro presidente da UMADEB, antes dela nascer. Aí o resultado, eu digo tenho. Quem? O Aldacir. O Aldacir era um menino que ninguém... já não confiava em mim, que eu era mais velho, né? Quanto mais no Aldacir, que era bem jovem, bem sapeca. Eu digo, não, pode deixar comigo. Nessas alturas eu já tinha me ensinado a Aldacir a administrar uma secretaria, escola dominical, sem ele estar ligado verdadeiramente na igreja. Eu digo, Aldacir, o que eu queria fazer um texto, eu tinha dificuldade para escrever, será que eu vou acertar? Chamava o Aldacir, ele escrevia, eu falava, ele escrevia. Ou foi o primeiro que eu chamei. Aí passou 6 anos nessa situação. 6 anos, já UMADEB. Só que não tinha tido ainda a inauguração, a consagração da UMADEB. Que naquele tempo, meus irmãos, para um departamento, ou para ser coordenador de um departamento, e só não ia no céu primeiro, mas era muita coisa que fazia. Uma prova de amor, uma prova de espiritualidade, de conduta, de exemplo. E eu não tinha tido a consagração, né? O que seja a inauguração da UMADEB. Bem, idealizador, foi eu, idealizei. Idealizei, ele aprovou, o Aldacir já casou, né, com a situação, junto comigo. Chamamos mais outros que eu não me lembro quem, mas o Sérgio Vasconcelos também deu apoio. O avô do Samuel Lourenço, muito colaborou também na época. A UMADEB estava feito. Aí foi o tempo que fizemos um congresso, em 1985. Esse congresso foi feito lá na garagem da prefeitura, onde era ação social. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos trazer o pastor Eliel Rosas, quem viu falar, o menor pastor do mundo, 80 centímetros de altura, cantor, compositor, músico e um bocado de coisa boa, né, que fazia. Trouxemos ele para cá. Meus irmãos, foi um pedaço do céu na terra, a confirmação da UMADEB. E naquele dia, naquele evento, foi inaugurado, consagrado a UMADEB em 1985. Se liga nessa imagem. Hoje é assim, lotado, uma energia incrível. A gente chama de geração do avivamento. Existia uma vontade, uma necessidade, mas todo movimento tem um ponto de partida, uma conversa ou uma oração.
o momento que deu início a tudo. Dizer a todos que nos escutam que a gente tinha muitas dificuldades para ser jovem, né? Como ser um jovem na igreja. Dificuldades devido aos problemas que se enfrentavam, os tipos de administração, os tipos de tabus que existiam, né? A pressão para cima do jovem. E eu lembro que quando chegamos em Barcarena, depois que já um bom tempo que chegou com a chegada do pastor Melquisedeque, ele chamou o irmão Ribamar Rosa, né, o nosso querido J. Ribamar, para assumir a direção da mocidade. E eu fui convidado pelo irmão Ribamar para assessorá-lo, né? Na época não se falava em vice-presidente ou em secretário, é para assessorar. E eu tive muita felicidade de poder trabalhar com o irmão Ribamar. E nesse período a gente não tinha oportunidade, o jovem da igreja não tinha oportunidade de diversão, não tinha oportunidade de interagir, porque era muito rígido. O pessoal na época usava a Bíblia, usava a doutrina. O jovem não podia ter nenhum tipo de movimentação se não fosse estar na igreja, orar e se congregar. Então nós encontramos realmente muita dificuldade. E quando nós entramos para trabalhar junto com o Ribamar, nós começamos a implementar algumas coisas que a gente achava que seria necessário para que os jovens pudessem ter um pouco de liberdade para poder sobreviver como cristão na igreja. E o irmão Ribamar, o J. Ribamar, foi muito importante nisso, porque apesar dele ser uma pessoa mais antiga, mas ele tinha uma visão futurista muito importante e que nos ajudou a nos dar essa percepção de realmente um futuro melhor. Quando chegou em 1985, eu tive o privilégio de assumir a direção da mocidade como presidente da mocidade. Na época ainda era presidente, que logo em seguida acabou o presidente, tá? E nós assumimos a mocidade. E o nosso primeiro desafio era tentar agregar os jovens. Nessa época, se reunia 13, 14, 15 jovens, mas a gente olhava, a gente conhecia muitas pessoas que poderiam se juntar. E nós fizemos um projetozinho para realizar um retiro em fevereiro, na época do carnaval. E nós enfrentamos muita dificuldade, mas muita dificuldade, porque quando nós levamos essa ideia para o ministério da igreja, nós fomos reprimidos veementemente, tá? Pelos obreiros, porque eles diziam que em vez de jovem ter que ir para retiro, teria que ficar orando na igreja, teria que ficar na igreja orando. Então esse foi o primeiro desafio. E nós conseguimos levar no dia do carnaval, não sei precisar a data, mas em 1985, em fevereiro, na época do carnaval, nós conseguimos, com o apoio do Ribamar, né, do próprio José Ribamar, que foi a única pessoa do ministério que nos deu apoio na época, e o pastor. No final, nós questionamos o pastor e nos deu o apoio. E nós fomos para esse retiro. Foi uma benção, nós conseguimos reunir mais de 100 jovens, daqueles que não apareciam, nós fomos atrás, com muita dificuldade, porque na época não tinha internet, não tinha telefone celular, mas nós fomos atrás, fizemos um trabalho corpo a corpo e conseguimos reunir mais de 100 jovens e fizemos esse retiro. E nesse dia, nós recebemos uma bênção muito grande, em que durante o dia e no culto de agradecimento à noite, Deus batizou mais de 50 jovens com o Espírito Santo. Daí nós conseguimos congregar esses jovens, conseguimos trazê-los para a igreja, criamos o grupo de mocidade, criamos o culto de treinamento da mocidade e começamos a dar uma visão nova para o jovem. Dizer que o jovem, apesar dele ser crente, o jovem tinha medo de tudo. O jovem ele não podia fazer nada, que tudo era pecado, todo mundo reprimia, todo mundo pedia disciplina, qualquer coisa que o jovem fazia, um obreiro ia pedir, pastor, disciplina fulano, e vocês sabem que quando um jovem ele é afastado, ele leva um, ele leva dois com ele. E nós tivemos uma luta muito grande contra isso, contra essa força, né? E também nos relacionando com os obreiros, dizendo para eles que eles precisavam dar o apoio para o jovem, que quando eles vissem o jovem fazendo alguma coisa que na visão dele não estivesse certo,
que a gente pudesse chamar, conversar com o jovem, dar uma oportunidade, aconselhar, não apedrejá-lo. Isso foi muito importante, conseguiu esse apoio. O jovem cristão, ele não tinha, ele era só aquilo mesmo da igreja, e ele não tinha nada o que fazer na igreja, ele saía, se desviava, né? Então nós conseguimos implantar uma nova mentalidade, nós unidos conseguimos implantar uma nova mentalidade, fazer com que o jovem se sentisse seguro na igreja. A gente dava esse apoio, a gente, quando tinha alguma coisa, a gente conversava com ele, a gente não brigava com o jovem, eles, quando aprontavam, todos nós aprontávamos, né? No dia que eu assumi a mocidade, um dia antes eu estava jogando bola junto com eles. No outro dia eles já tinham medo de mim, porque eu tinha assumido a mocidade. Então eu tive que entrar com eles, né, dizer para eles que a partir desse momento a gente ia ter uma nova mentalidade de que a gente não precisava estar jogando bola em todo lugar, porque a gente estava fazendo os obreiros, muitas pessoas pecarem por nós. Eu entendia que a gente não estava pecando, mas que estava fazendo as pessoas pecarem. E diz assim, a partir de hoje nós vamos ter um momento que nós vamos conseguir sair daqui, vamos para um lugar, vamos para um outro lugar, vamos para uma comunidade, vamos para outra igreja, e a gente vai ter o nosso momento de louvor, o nosso momento de oração, o nosso momento de consagração, o nosso momento de intercessão com Deus, mas nós vamos ter também o nosso momento de jovem, nosso momento de se divertir. Então, a partir desse momento, nós conseguimos dizer que a gente conseguia viver como jovem. Não só com aquele tabu de jovem na igreja, né? De ter só aquelas atribuições que a gente tinha na igreja, mas o jovem conseguia se sentir realmente como jovem. E daí nós conseguimos nos sentir realmente como jovem. Antes disso era difícil, não tinha razão, por exemplo, de alegria, de diversão na igreja. Então, a partir desse momento, nós conseguimos realizar esse trabalho, conseguimos fazer esse retiro, conseguimos fazer uma integração dos jovens, criamos o coral de mocidade, que não tinha. O coral ele só existia em época de movimento. Antes da gente assumir, já tinha tido alguns movimentos de mocidade, que tudo era o meu sogro como pastor que fazia, ele ensaiava, ele regia, ele fazia as programações, e daí passamos realmente a fazer um trabalho como mocidade, com uma independência, mas sempre sob supervisão do pastor e dos nossos obreiros. Conseguimos realizar no mesmo ano o nosso primeiro congresso de mocidade, e eu lembro que esse congresso foi muito importante, não me lembro qual era o congresso, terceiro até, não sei qual era, mas eu me lembro até do tema, que era, deixa eu ver se eu lembro aqui o tema desse congresso, Cristo é a Resposta. Me lembro até hoje que o tema do congresso era Cristo é a Resposta, e tinha um hino que a gente cantava, Jesus é a Resposta para o mundo hoje. Então, conseguimos nesse primeiro ano ter um grande avanço como jovem, como cidadão, como servo de Deus, e contribuir muito, né, para o trabalho do Senhor na Assembleia de Deus no município de Barcarena. Quando cheguei aqui, que vim da Ilha do Marajó, com 9 anos de idade, eu já tinha tido uma experiência lá de igreja, né, que eu trabalhei com crianças. A gente chega numa cidade grande, a gente vem com muito medo, sabe? Vem de um lugar assim com muita dificuldade, mas eu cheguei aqui e descobri, senti que realmente eu era crente, né? Queria ser crente, eu queria. E como crente, fui criança, adolescente, mas eu comecei a sonhar com cargos na igreja. Eu comecei a sonhar com oportunidade de poder fazer alguma coisa pela obra de Deus. E eu fui começando a me intrometer, me introduzindo. Eu trabalhei antes de chegar na mocidade, eu trabalhei com escola dominical, fui professor de escola dominical, fui secretário da igreja, fui secretário da mocidade, assessorei, como eu falei, o J. Ribamar, em todas as invertidas dele, que o Ribamar não era só mocidade. Tudo era ele praticamente, em festa, em refeitório, tudo ele que tomava conta. E eu tive o privilégio, a oportunidade, logo que comecei, ter algumas pessoas juntas comigo, né? Eu digo, os meus velhinhos que eu falo, da geração 40, como
o Jaci, o Arnaldo, a Ângela, é bom citar essas pessoas, né? Samaria e outras pessoas que eu não vou conseguir lembrar. E junto com essas pessoas a gente sentava e começava a programar, né, todas as nossas atividades. E a gente começou realmente se sentir como pessoas, como gente, saber da importância, né, não só pelo cargo que a gente tinha, mas porque a gente sabia que estava contribuindo para a obra. A gente sabia que estava dando uma contribuição. A gente não via muita preocupação com o pastor em relação ao trabalho. Só quando um jovem aprontava ali, que sempre a gente aprontava, né, ele chamava a atenção, mas nada que não pudesse ser controlado. Então eu me preparei antes, eu acho que eu já vinha me preparando para poder assumir essa função. E nós nos sentimos realmente realizados, eu acho que é essa a pergunta, enquanto a gente continua trabalhando, porque a gente não versava só e levar o jovem para orar, levar o jovem para pregar o evangelho, levar o jovem para cantar. Não, a gente começava também a sair na rua. A gente tinha o culto de treinamento de mocidade, que era um culto que a gente fazia antes do culto oficial nos domingos, que os jovens tinham oportunidade de dar o seu testemunho, de começar a pregar, de começar a se manifestar. Isso nos deixava muito felizes. A gente tinha cultos nas esquinas, toda terça e quinta a gente fazia cultos na rua, na frente da casa de irmãos. A gente fazia alvorada quando fosse necessário. A gente procurava diversificar o trabalho para não ficar só naquela questão lá dentro da igreja, naquela reunião que tinha às 14 horas, não sei se alguém lembra. Então nós nos sentimos muito à vontade para continuar esse trabalho. Fizemos muitos trabalhos como liderança. A gente reuniu os jovens para fazer dinâmicas, né, de leitura. E, na verdade, quando eu falei no retiro que houve, uma das coisas que foi muito importante no nosso retiro foi isso, a gente poder congregar, a gente poder fazer várias dinâmicas, que na época não se falava em dinâmica de grupo, se falava em brincadeiras mesmo, né? Se falava em brincadeira, não era dinâmica. Dinâmica, apesar de já existir, mas é mais recente que a gente começou a tratar disso dentro da igreja. Então, foi muito produtivo e nós realizamos um grande congresso. Trouxemos o Eliel Rosa, que foi ali na antiga garagem da prefeitura, que nós reunimos mais de 400 jovens, foi uma coisa maravilhosa. Mas foi o maior congresso que nós já fizemos aqui, que o campo era ainda unificado, e foi muitas almas que se salvaram. E a gente trouxe o pequeno Eliel Rosa, que realmente foi uma atração para nós muito grande, contribuiu muito para esse evento. E digo para vocês de coração, eu me senti muito realizado com esse trabalho. E em 92, no ano 92, que foi o nosso último ano, né, como diretor de mocidade, já diretor, nós realizamos também um congresso muito bom, com 280 jovens, e eu me lembro que ainda não estava desmembrado o campo de Vila dos Cabanos. Nós fizemos uma abertura lá no ginásio de Vila dos Cabanos, e o restante da programação foi aqui. O tema era Ainda Há Lugar, eu me lembro desse também. Ainda Há Lugar era o tema do nosso congresso. Foi um congresso muito bom mesmo. E o que eu aprendi, tá? É que para a gente conseguir se realizar, para a gente conseguir fazer um trabalho, para a gente conseguir unir os jovens, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. Aquela faísca sobreviveu e nos anos 90 encontrou uma nova geração. O grupo tinha um chamado e este chamado ganhou um nome: Geração Eleita. Esta declaração mudaria o rumo da história para sempre.